A Infra-SA é a empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes e pediu à empresa concessionária um relatório sobre a situação de uma ponte ferroviária que é paralela e próxima da estrutura que desabou no domingo. Aliás, até peço a gentileza da gente colocar novamente aquela imagem, o Ilustra, Kleber, que acabou de aparecer da ponte. Pronto, olha lá na frente, estão vendo? Vocês estão vendo que tem a ponte rodoviária e lá na frente a ponte ferroviária. É justamente sobre aquela ponte que a gente vai falar agora. A Renata Varandas explica tudo. De que maneira foi feito esse pedido, Varandas? Até para compreender, né? Puxa, uma estrutura com tantas toneladas cai a alguns metros de distância, a gente tem de analisar também a estrutura ferroviária. Claro, Elisa, com certeza. E essa é uma apuração da minha amiga Gabriela Prado, tá? Eu estou só reportando. Mas o que acontece? A empresa Infra-SA, que ela é vinculada ao Ministério dos Transportes, pediu à empresa concessionária um relatório sobre toda a situação de uma ponte ferroviária que é exatamente paralela e próxima da estrutura que desabou no domingo, como você disse, entre os estados do Tocantins e Maranhão. Essa empresa vai calcular se a estrutura ferroviária foi impactada por conta do acidente e se há algum tipo de necessidade de manutenção. A Infra-SA pede ainda urgência na elaboração de um documento com todas as condições de estabilidade, porque, de acordo com a empresa, cabe à subconcessionária, que chama Ferrovia Norte Sul SA, recolher essas informações e a empresa argumenta que, dada a relevância dessa ponte, justamente para o transporte ferroviário e a segurança de suas operações, é essencial que nós tenhamos acesso imediato a todas as informações atualizadas sobre a integridade estrutural da ponte. O documento ainda dá um prazo de 10 dias para essa subconcessionária fornecer esse relatório detalhado e o ofício, Elisa, do governo, ele foi expedido na segunda-feira, que foi um dia depois, né, da ponte rodoviária. O texto também pede que, se for identificado ali algum problema na ponte ferroviária, a subconcessionária deve apresentar de cara um plano de reparo, manutenção. Agora, a gente tem que lembrar aí, a queda da ponte que chama Juscelino Kubitschek, a gente tem uma ponte aqui em Brasília também que chama Juscelino Kubitschek, deixou um morto e ao menos 15 desaparecidos. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que a gente conhece como DENIT, criou uma comissão para também apurar a queda da ponte. A Polícia Federal, como você disse, Elisa, lembrando, abriu um inquérito para investigar aí possíveis responsabilidades. Ou seja, Elisa, fica aí um sinal de alerta aceso agora em relação a essa ponte e, claro, isso tem que ser extensivo a outras pontes também. Sim, a fiscalização na estrutura, né, de outros locais rodoviários. Eu estou te ouvindo, Renata, e até cacei aqui na aba do Ministério dos Transportes a informação que eles têm sobre qual é a nossa extensão rodoviária no Brasil. E pensar que anos atrás a nossa vida, anos eu digo décadas, né, era muito feita pelos trens, né, pelas questões ferroviárias. E até existe uma grande reflexão, porque a gente vê outros países que usam muito, né, Renata Varandas, a questão de deslocamento por trem. Você tem os trens subterrâneos e toda a viagem. O turismo, muito embasado pelo trem, aqui no Brasil isso foi se distanciando. E muito por causa, né, da chegada de muito investimento em cima de montadoras que começaram a produzir seus veículos aqui. Então, você não pode, você faz carro para andar na linha do trem? Não, né? Você faz de rodovia. E aí isso foi embalando o Brasil e hoje nós viramos esse grande amontoado, que é um negócio assim imenso. Eu cacei aqui os dados pelo menos, a malha rodoviária do Brasil possui atualmente uma extensão de pelo menos 80 mil quilômetros, dos quais aproximadamente 70 mil correspondem a rodovias pavimentadas e aproximadamente 15 mil correspondem a rodovias não pavimentadas. Ou seja, é aquele pessoal, Varandas, que ainda está à espera
de pelo menos ter um pavimento, que quando chove não consegue nem andar com o carro, né? Que tudo vira um barro danado. Isso faz parte da realidade de muita gente no Brasil. Não, Elise, eu queria só te interromper, te pedindo desculpa, só para lembrar mais uma coisa. Na região norte, por exemplo, é muito comum eles falarem assim, isso daqui é uma rodovia pavimentada. Estou te falando isso porque eu já fiz matéria disso. Você chega no lugar, não tem asfalto. Não existe asfalto. Aí você fala, gente, mas isso daqui não era uma rodovia pavimentada? Já foi, mas, por exemplo, região norte, o que começa a acontecer? Não tem acesso, o acesso não é fácil, aí não tem manutenção. Simplesmente a vegetação começa a tomar conta, começa a comer aquilo dali e você não consegue enxergar a rodovia pavimentada. Se falarem que não tem rodovia, você acredita, porque tem pontos ali que simplesmente você não enxerga rodovia pavimentada. Mas isso é contado como se fosse rodovia. Mas não tem condição de você passar, entendeu? E a qualidade da massa asfáltica, muitas vezes utilizada, a gente sabe como é. Aí é tudo muito bonitinho nos lugares mais urbanizados, né? Que nem aqui você vê a massa asfáltica na Avenida Paulista, é tudo lindo. Mas vai para a periferia para ver a realidade na cidade de São Paulo. Enfim, Renata, obrigada por esse papo, hein? Sobre de que maneira vai ocorrer essa análise daqui para frente em relação à ponte ferroviária ali ao lado e até as investigações com as responsabilidades.